Laís Veludo, eu sou bióloga, paisagista, apaixonada por plantas. Trabalho com plantas há mais de 8 anos e hoje eu vim mostrar para vocês 5 plantas que podem ser usadas dentro da sua casa, apartamento, para aqueles ambientes mais escuros que muitas vezes a gente não consegue colocar muitas plantas. Eu resolvi trazer esse conteúdo hoje porque rola uma confusão muito grande em relação a que planta comprar para dentro de casa. E muitas vezes a gente vai a viveiros ou lojas de plantas e as pessoas lá às vezes querem empurrar pra gente o que tá mais bonito, às vezes o que é mais caro e não necessariamente aquilo que a gente pode cultivar dentro da nossa casa. Brincadeiras à parte, isso é um assunto muito sério, porque existem mais de 100 mil espécies de plantas e cultivares que a gente pode ter na nossa casa. E eu resolvi trazer aqui não só as plantas que ficam bem dentro de casa, como também são de fácil cultivo, tanto você que é iniciante nesse universo das plantas, quanto você que já tem uma certa experiência podem se deleitar com essas plantas. Você consegue com uma certa facilidade se realizar com elas porque elas dão poucos problemas. Então, essas plantas que eu vou te mostrar hoje vêm a calhar. A primeira planta que eu trouxe aqui é a Aglaonema comutatum. É uma planta originária da China e eu sei que muita gente torce o nariz para essa planta porque ela às vezes é muito comum nas nossas casas, mas essa é uma planta muito boa de se ter porque a manutenção dela é baixíssima, ela é uma planta super resistente, ela não dá muitos trabalhos, ela não tem a tendência a ter muitas pragas e isso facilita muito a nossa vida, principalmente você que está iniciando ou você que já tem muitas plantas. Ter uma planta como essa na sua casa que você não precisa de ter muitos cuidados é uma preciosidade. O senso de realização que a gente tem com essa planta é muito grande, porque ela dá pouquíssimo problema, a reprodução dela é super fácil, um talinho que você põe já ela tá toda cheia assim. É uma excelente planta. A segunda planta que eu trouxe aqui para vocês é a Sansevieria Vitória, também conhecido como barbatana de baleia, e tem um motivo. Olha só o barulho que essa planta faz. Ela é uma planta super dura, muito resistente. Eu chamo essa a planta Highlander, praticamente imortal. É muito difícil dessa planta morrer, porque ela é muito resistente. É uma planta que você pode ter na sua casa, até em áreas externas se quiser, mas ela é muito boa para ter dentro da sua casa. Se você tem uma rotina corrida, se você viaja muito ou simplesmente não tem tempo de cuidar das suas plantas sempre, essa é uma excelente opção para você ter em casa. E se o seu lance também é o Feng Shui, essa planta dizem que espanta mal olhado. É excelente então para colocar em frente à porta, para já espantar o mal olhado de quem chegar nela. Independente se você acredita nisso ou não, o fato de a gente poder colocar ela em frente à porta já diz muito sobre o lugar que ela pode ficar na nossa casa. Geralmente as portas são longe das janelas, então essa é uma planta que aguenta, que tolera uma baixa luminosidade. Então você já sabe, se no seu apartamento não bate muita luz, Sansevieria Vitória vulgo barbatana de baleia é para você. A terceira planta que eu indico para você ter na sua casa é essa maravilha, o Philodendron glorioso. O próprio nome já diz muito sobre ela, né? Uma folhagem super ornamental, lindíssima. É muito fácil atingir uma planta nesse porte, porque é uma planta super rústica, não é uma planta de difícil cultivo. Com pouca coisa ela se desenvolve bem. Uma terra bem aerada, bastante adubada para desenvolver essa folhagem maior, ela vai bem. E outra coisa, ela também não gosta de muita água. Então, de novo, se você quer ter pouco trabalho, se você é iniciante no mundo das plantas, é uma planta de baixíssima manutenção, você não vai ter dificuldade em cultivar essa planta e você vai ter uma belezura dessa na sua casa. E quando as pessoas entrarem, vão, meu Deus, como que você consegue cuidar dessa planta tão bem? Mal vão saber elas que essa planta não precisa de quase nada. Terra e água, quando o solo secar, é suficiente para ela ficar assim. Vale a pena, não vale? A quarta planta é a Rhapis excelsa. Essa é uma planta que já está na casa das pessoas já tem alguns anos, no começo dos anos 2000 que ela entrou. Ela era bem cara e hoje ela é bem baratinha. Era muito utilizado em áreas externas, em jardim. Mas com esse movimento urban jungle, as pessoas querem palmeiras dentro de casa e essa é uma palmeira de baixa luminosidade e baixa manutenção. Eu falei, Sansevieria Vitória era a Highlander 1, essa aqui é a Highlander 2. Ela é uma planta que não precisa de muitos cuidados. Se você viajar e deixar,
ela aguenta ir até 1, 2 semanas sem rega e fica super bem. Ela tem essas folhagens mais espaçadas, o que é muito bom para fazer uma composição paisagística, porque o leque que ela abre dá esses buracos, a gente pode compor com uma vegetação mais cheia aqui atrás, que ela fica super bonita. Ela tem uns pelinhos aqui muito ornamentais e quando ela tá grande, ela fica assim bem alta, com a folhagem lá em cima, fica muito bonito. Vale a pena ter essa planta devido à beleza dela, mas também devido à baixa manutenção. É uma planta assim que qualquer um consegue ter sem muitos trabalhos. E a quinta planta que eu trouxe aqui para apresentar para vocês, Zamioculcas zamiofolia. Essa aqui é a variedade Black, que entrou no mercado há mais ou menos 1 ano, talvez um pouco mais. Mas olha que legal, ela nasce toda verdinha assim e a coloração dela vai ficando preta nas bordas. Isso é muito legal. É uma planta também de baixa manutenção. Geralmente as pessoas matam essa planta por excesso de água. Essa planta aqui minha, eu rego uma vez a cada 10, 15 dias. E olha como é que ela tá linda, super ornamental, porque ela é considerada uma planta suculenta. E olha aqui, é uma suculenta de sombra. Se você gosta desse tipo de cultivo de suculentas, essa aqui é uma excelente planta para você ter na sua casa, mais afastado da janela. Ela gosta de um ambiente assim mais claro, mas ela também se adapta bem a um ambiente mais afastado, de escritórios, que não tem muita janela. Ela vai super bem. Se você fizer uma adubação boa na terra, ela se desenvolve assim maravilhosamente. Você não vai ter muitos problemas com essa planta. Eu trouxe aqui 5 plantas que você pode ter dentro da sua casa. Mas você imagina só, isso aqui é só uma palhinha da infinidade de plantas que pode compor o seu lar. Mas não adianta você saber quais são as plantas que podem compor o ambiente interno da sua casa se você não sabe o que fazer com elas, não é? Aí você compra a planta, gasta dinheiro, mas não sabe onde colocar, como podar, a hora certa de trocar de vaso, em que lugar exato colocar, como regar. E aí mesmo plantas que são rústicas, como essa que eu te mostrei aqui, acabam morrendo. E isso é extremamente frustrante. E eu vou te falar uma coisa, cultivar plantas de interior é para todos, mas você precisa de um método. Isso porque o ambiente interno, ele é contrário ao ambiente originário dessas plantas. É um ambiente inóspito para elas. Esse ambiente é habitável para a gente, mas não para as plantas. E é por isso que a gente tem que proporcionar as circunstâncias da mata o máximo possível dentro da nossa casa, para que elas vivam bem, se desenvolvam e sempre fiquem lindas e saudáveis. E aí é que se encontra o X da questão. É aí que está o problema de muita gente não conseguir cultivar plantas dentro de casa, porque muitas vezes essas circunstâncias que têm que existir perto das plantas não fazem parte do nosso senso comum. Então, aquilo que era para trazer paz, tranquilidade, realização, aquele momento que era para ser seu com as suas plantas, sem reclamação de filho, marido, sem se preocupar com outras coisas, aquele momento seu de paz, de harmonia, aquele momento de entrar na sua própria concentração para trabalhar com as suas plantas, acaba se tornando um momento de estresse, porque você olha o problema da planta, não sabe nem por onde começar a decifrar qual que é o problema da planta, e aí a sua planta acaba morrendo e você acaba se frustrando. Não tô certa? Porque por mais que você cuide, leia, procure coisas na internet, a sua planta continua morrendo feia, machucada, murcha, manchada e cheia de doenças. Aí você pensa, esse mundo de plantas de interior não é pra mim. Eu não tenho dom para cuidar de plantas. Faz até uma oração assim, pedindo, Senhor, me ilumine. Mas a verdade é que você tem sim. Esse universo é pra você sim. O que te falta é um método. O método certo para cuidar corretamente das suas plantas. É simples cuidar de plantas de interior e você consegue também. Eu ajudei a minha sogra, a minha mãe, os meus irmãos, os meus amigos e vários clientes que eu tive nesses últimos 8 anos como paisagista. E eu vou te ajudar também. E para te ajudar, eu estudei todas as circunstâncias que envolvem esse universo de plantas de interior para manter as suas plantas sempre lindas e saudáveis. E eu compilei isso num método que chama os 10 mandamentos do cultivador de plantas de interior.
Mas calma, tá? Esse método não é uma enciclopédia gigante de conhecimentos que você precisa ter para cuidar das suas plantas. Na verdade, é muito o contrário. Esses 10 mandamentos são situações do nosso cotidiano, mas que a gente não presta atenção. Mas eu reparei, eu estudei e eu compilei essas circunstâncias e descobri soluções adaptativas para cada uma delas dentro das nossas casas. Com esse método, você não vai mais ter dúvidas sobre o que fazer com a sua planta dentro da sua casa. Ter e cultivar plantas vai ser aquilo que você idealizou para a sua vida enquanto cultivador de plantas de interior. Realização, paz e tranquilidade que a sua mão vai poder agarrar. E é por isso que no dia 13 de fevereiro eu vou abrir vagas para a primeira turma do curso completo de jardinagem de interior. É um curso 100% formado para esse tipo de cultivo, pensando nas plantas que cabem dentro da nossa casa. Nesse curso você vai ter acesso aos 10 mandamentos do cultivador de plantas de interior e a todo um arcabouço que precede esse conhecimento, que vai te ajudar a fortalecer muito a sua mentalidade como cultivador de plantas de interior. Por essa ser a minha primeira turma, isso mesmo, gente, primeiríssima turma do curso de jardinagem de interior, eu vou dar um desconto exclusivo, desconto que eu não vou repetir nunca mais. Um desconto de R$300 por tempo limitado nas primeiras 48 horas depois que eu abrir o curso. Vão ter também outros bônus que eu só vou fornecer para essa primeira turma, depois nunca mais. Isso é exclusivo da primeira turma porque o primeiro, gente, é sempre o melhor, né não? E você vai poder ter acesso a isso. Além disso, eu vou dar outros bônus. 2 cursos pelo preço de um. Além de você aprender a cultivar suas plantas de interior, eu também vou te ensinar a ter uma horta em casa. Como ter uma horta dentro de apartamento para que você possa melhorar a alimentação da sua família, cultivar aquelas hortaliças necessárias para fazer comidas deliciosas. Além disso, tem o curso de plantas medicinais que também é um bônus. E nesse curso eu vou te ensinar quais são as plantas medicinais, como plantar, a hora certa de colher cada tipo de planta medicinal e todas elas também vou selecionar aquelas que a gente pode cultivar dentro de apartamento ou de casa. E tem ainda um bônus surpresa, mas como o próprio nome diz, é surpresa e eu não vou contar agora. Você vai ter que aguardar até mais pra frente para saber qual que ele é. Se você quiser receber esse link de antemão, antes de todo mundo, porque quem tiver no grupo vai receber isso antes da minha audiência, você que estiver no grupo vai ter a oportunidade de comprar antes de todo mundo e garantir todos os bônus, que alguns são limitados. Para isso, você precisa clicar nesse botão que está aqui abaixo do vídeo e entrar no nosso grupo VIP. Porque no dia 13, às 10 da manhã, eu vou abrir as porteiras para toda a minha audiência poder adquirir esse curso também. Então eu aguardo você lá, cuidador e cuidadora de plantas de interior, amante desse universo como eu. A gente se vê dentro do curso de plantas de interior. Até mais! Um beijo! Tchau!